Olá, a paz do Senhor a todos. Hoje eu quero trazer mais um texto da Bíblia, para a gente meditar um pouco nas Escrituras Sagradas. E eu quero trazer um assunto interessante para a gente meditar, um assunto que é muito atual, e que as pessoas vivem se perguntando como, alguns já encontraram um caminho que acho que é a sua resposta para essa pergunta, como estar protegido contra os ataques do maligno, Contra qualquer tipo de ataque do mal, Sermos surpreendidos por qualquer situação difícil, terrível, Sofrer um ataque maligno, Como a Bíblia mostra que isso é real. E eu quero trazer um texto aqui para a gente meditar um pouco e responder essa pergunta que interessa a muitas pessoas. Alguns, para se proteger, criaram verdadeiras superstições, crendices, formas que não têm nenhuma base na Bíblia. Nós que acreditamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a verdade de Deus para nós, contém realmente o conselho que é, vamos dizer assim, ideal para a nossa vida, verdadeiro para a nossa vida, útil para a nossa vida. Mas as pessoas criaram várias formas, amuletos mágicos, e tentam se proteger de ataques malignos ou do maligno de várias formas, Mas a Bíblia ela mostra como estar realmente seguro contra esses ataques, contra qualquer forma de ataque, E estarmos seguros na mão de Deus e termos que passar só por aquilo que realmente temos que passar. Jesus diz que esse mundo aqui ele jaz no maligno, também diz que a gente vai ter de sofrer tribulações, Mas não sermos surpreendidos por ataques do maligno, Então o Senhor nos ensina na sua palavra, como você, eu, nós, conduzirmos nossa vida de forma segura, de forma equilibrada, de forma a não temer esses ataques, Está em Lucas capítulo 6, dos versículos 46 ao 49, que diz, Jesus diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, Ele fala aqui como alguém ora, E não fazeis o que eu vos mando. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Jesus vai mostrar. É semelhante a um homem que edificando uma casa, construindo uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, olha aí os ataques, as lutas, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, Em outras traduções alguém diz sobre a areia, Sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa, Outro texto que eu acho interessante para nós lermos aqui, nós estamos falando de ataques do maligno, Que esse texto me chama muita atenção, está em Josué, capítulo 7, Quando Josué envia uma parte do exército de Israel para lutar em uma cidade contra uma cidade chamada Ai, que não era nem tão grande, e o exército perde a batalha. Então, capítulo 7, versículo 12, é o resultado, depois que eles voltam derrotados. Então diz assim: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada, contaminada. Dispõe-te, Deus diz para Josué, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel,
aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Então, para aqueles que acham assim que é muito fantasioso, né, falar de ataques malignos, essas coisas, nós vamos trazer alguns textos aqui da Bíblia, né? Só para a gente não pensar que o tema não tem tanta importância, né? Como estar protegido dos ataques malignos. Basta lembrar, né, de que Jesus falou em João 10:10, que o ladrão vem, ele está falando ali do inimigo, de Satanás, né? O ladrão vem, senão, para matar, roubar e destruir. Essa é a missão de Satanás na terra. Outra coisa curiosa, você já se perguntou, porque quando Jesus vem, logo que ele é batizado, o Espírito vem sobre ele, o próprio Espírito de Deus levou Jesus, vamos dizer assim, propositadamente levou Jesus para o deserto, e a Bíblia ainda diz assim, lá em Mateus 4, para ser tentado pelo diabo, né? Então o Espírito conduz Jesus, porque Jesus veio exatamente para esse confronto com as forças das trevas, com as forças do maligno, né? Então ele diz, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então ele tinha que ir para esse confronto, venceu o inimigo, né? E nos deu a vitória. Então aqui a Bíblia esclarece que é real esse confronto, são reais esses ataques, né? E é um engano maligno achar que isso não acontece, isso é uma fantasia, são crendices, né? São superstições, não é não. Satanás existe e é ele que está causando esse caos na terra, enganando as pessoas e trazendo desgraças, né? Trazendo tragédias e conduzindo esse mundo para o caos que nós estamos vendo aí. Então João 10:10 ele diz, você pode ver na Bíblia, né? Em Lucas 13, a partir do versículo 10, você vai ver uma mulher, e Jesus disse que era uma filha de Abraão, uma israelita, né, dedicada ao Senhor, que ele chama filha de Abraão, que estava, né, vamos dizer assim, dedicada à sua religião, a religião judaica, estava há 18 anos, né, tinha um espírito maligno que escravizava ela há 18 anos, né, nas costas dela ela não olhava para frente, né, vamos dizer, com a coluna torta, né. Também temos a história da mulher Cirofenícia, a cananeia, que foi desesperada até Jesus, dizendo, minha filha está horrivelmente endemoniada. Nós temos também a história daquele pai desesperado que foi até Jesus, no capítulo 17 de Mateus, a partir do versículo 14, onde ele diz, desesperado, que o demônio pegava o filho dele, né? E desde criança, pegava o filho dele e lançava dentro da água, no fogo, para tentar matar. Nós vemos também um endemoniado que Jesus expulsa o demônio e ele era cego e mudo, e ele, depois que o demônio sai, ele passa a ver e a escutar. Então, são inúmeros os exemplos de pessoas atacadas por forças malignas, né? E acontece hoje também, né? Não se enganem, muitas e muitas doenças, enfermidades, tragédia, divórcio, essas situações terríveis nas famílias têm sido causadas por ele, e ele ocultamente causando essas coisas. Então, como está protegido? É muito simples, eu faço essa introdução todinha, mas é muito simples. Jesus aqui fala de duas casas. Uma, né, que veio o vento, a tempestade, o rio encheu e derrubou. E a outra que permaneceu de pé. Mesmo diante de tempestades, de enchentes, de fortes ventos, né, vamos dizer assim, de ataques malignos, de tribulações terríveis, a casa continuou de pé, né? Então, quem é essa casa que continuou de pé e quem é essa casa que caiu? Jesus fala aqui no Mateus, em Lucas 6, né? Então, Jesus diz que a casa que permaneceu de pé, a casa que é firme, ou seja, a vida, a pessoa, a família, a igreja, né, que é firme, que é segura, que resiste a ataques malignos, que é protegida contra os ataques do maligno, contra a tempestade da vida, ventos, tempestades, enchentes que vêm contra as pessoas. Que vida é essa? Que casa é essa? É aquela, e Jesus diz, 3 coisas, que vem a mim, ouve a minha palavra e pratica. Né? 3 pontos aí que você tem que fixar na sua vida, né? E eu na minha também, nós. Né? Então, a casa que caiu, que não resiste, que é construída sobre areia, que não tem alicerce, qual é? É a pessoa que não vem a Cristo, não quer Cristo,
não aceita a palavra, ou que vem a Cristo, ouve a palavra, mas não pratica. Então, o terceiro ponto é que é o ponto que determina a segurança da tua casa, a prática da palavra. É o ato de você vir a Cristo, ouvir, estar atento para aprender o que ele está ensinando nas Escrituras e praticar, colocar em prática, obedecer, cumprir o que está escrito. Jesus diz que aí pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir enchente, pode vir o que for, essa casa vai continuar inabalável, firme. Isso aqui é palavra de Deus. Você pode ver aqui no texto que nós lemos também de Josué 7, Deus disse para Josué, né, depois da derrota para aquele exército que não era tão grande, ele diz, vocês perderam e nem podem resistir o inimigo de vocês. Vocês não vão poder ficar de pé. Por quê? Porque vocês precisam eliminar do meio de vocês a coisa amaldiçoada, a coisa condenada, a desobediência, aquilo que Deus não se agrada, tem que ser tirado da minha vida, da tua vida, da nossa casa, da nossa igreja, de onde a gente esteja e de onde a gente quer segurança, a gente quer firmeza. Essa firmeza, ela tem um nome, chama-se Senhor Jesus, é o nosso Deus. Aonde ele está, barco que ele está não afunda, casa que ele está não é demolida, o vento não destrói, e ele só pode estar na nossa vida, na nossa casa, se ela estiver dentro dos princípios da palavra de Deus. Então aqui para Josué é claro, então você não precisa estar correndo atrás de profetas, de homem ou mulher que são ditos como usados, de pessoas que são ditas como vasos de Deus. Eu não preciso estar correndo atrás de cultos de libertação ali ou acolá, até porque isso não vai adiantar se eu não tirar da minha vida aquilo que Deus diz, que é o anátema, a desobediência, a insubmissão, a rebeldia à palavra de Deus, a não aceitação aos princípios de Deus por parte da minha vida. Deus diz, vocês nunca vão poder resistir aos inimigos de vocês. Está escrito lá para Josué. Você vê que Israel vinha ganhando e agora perde uma batalha. Por quê? Porque abandona os princípios de Deus. Então, quando a Bíblia diz aqui, ó, venha a mim, ele está falando, venha a Cristo. Alguém decidir viver para Cristo. Você pode ser bonzinho, ofertar, ajudar, dar esmola, mas a segurança é quem está em Cristo, quem confessa o nome de Jesus como seu Senhor. Outra coisa que eu entendo, vinha a mim, a igreja, por mais que tenha tantos escândalos, a igreja, por mais que tenha tanta falácia contra ela, né, tanta coisa errada acontecendo, a gente vê aí na mídia, nos meios de comunicação, a igreja é projeto de Deus. A igreja é do Senhor. Tem igrejas que abandonaram o Senhor, a doutrina do Senhor, a sã doutrina, como diz Paulo, mas ainda tem povo vivendo para Deus na terra, ainda tem alguém zelando pela sua vida espiritual e ensinando a palavra de Deus, ainda tem. Então, vinha a mim, você não pode vir a Cristo abandonando a igreja, querendo ser cristão em casa, divorciado das coisas de Deus. Então, quando a Bíblia fala que vinha a mim, está falando de vir a Cristo, mas fazer parte do corpo de Cristo. Você precisa reunir para estar lá recebendo instrução, recebendo a doutrina, a orientação. Você precisa ser tratado, convivendo com pessoas de temperamento diferente, pessoas difíceis de lidar. Ali a gente é aperfeiçoado. Constantemente a Bíblia fala que os profetas deveriam pregar. A pregação, o ensino dos profetas e sacerdotes era como que construir muros, né, ao redor para proteger a vida das pessoas. E Deus cobra até os profetas, porque não alertavam, não tiraram o povo do caminho errado. Tirar como? Ir lá e buscar a força? Tirar ele da festa, tirar ele do vício, da prostituição? Não. Tirar com a palavra, ensinando a palavra. Então, vem a mim, ouve as minhas palavras, como Jesus diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça, porque tem gente que tem ouvido, mas não ouve, não aplica, não se aplica a ouvir, tem suas ideias próprias, tem suas convicções próprias, a palavra de Deus não penetra, como Jesus disse para os fariseus, eu falo, mas minha palavra não penetra em vós. Então, vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Essa vida que faz isso é uma casa fundamentada sobre a rocha, e os inimigos não resistem por todos os dias da sua vida estará equilibrada e guardada no Senhor, pelo poder da palavra do Senhor. É essa a palavra, em nome de Jesus.